Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o Kaibalho. O Kaibalho é um livro que trata dos princípios da filosofia hermética, uma tradição esotérica que remonta à antiguidade. O livro é atribuído a 3 iniciados e foi publicado no início do século XX. O termo Kaibalho é uma variação da palavra Kabbalah ou Cabala, que tem suas raízes na tradição judaica mística. Os princípios herméticos abordados no livro incluem o princípio do mentalismo, que é a ideia de que o universo é uma criação mental, o princípio da correspondência, como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima, o princípio da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, o princípio da polaridade, tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos, o semelhante e o dissemelhante são a mesma coisa. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todas as parcialidades são parciais. O princípio do ritmo, tudo flui, para dentro e para fora. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. O princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para a lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino, e o gênero se manifesta em todos os planos. O Kaibalho é uma obra que influenciou diversas tradições esotéricas e ocultistas, e muitas pessoas o consideram uma introdução fascinante aos conceitos herméticos. No entanto, é importante notar que o livro deve ser lido com uma mente aberta e interpretado com discernimento, já que pertence a uma tradição espiritual e filosófica específica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses princípios, iniciando pelo princípio do mentalismo, a ideia de que o universo é uma criação mental. O princípio do mentalismo é um dos fundamentos da filosofia hermética, conforme apresentado no Kaibalho. Esse princípio sugere que a mente é a raiz primordial de toda a criação e que o universo é uma manifestação ou criação mental. Explorando esse princípio, nós temos que, de acordo com o princípio do mentalismo, a mente é uma força criativa, fundamental, por trás de toda a existência. Isso implica que tudo a que pertencemos e experimentamos no universo tem sua origem na mente. A filosofia hermética sugere que o pensamento é uma forma de energia criadora. Os pensamentos de uma pessoa têm o poder de moldar e influenciar a realidade ao seu redor. Portanto, a mente não é apenas um observador passivo, mas uma força ativa que participa na criação da realidade. O princípio do mentalismo, ele enfatiza a interconexão entre a mente individual e o universo como um todo. A mente não é considerada separada do universo, ao contrário, é vista como uma parte integrante e inseparável da totalidade cósmica. Em termos práticos, o princípio do mentalismo ele sugere que a maneira como pensamos e percebemos o mundo tem um impacto direto na nossa experiência de vida. Se a mente é fundamental na criação da realidade, então cultivar pensamentos positivos e construtivos pode influenciar positivamente as circunstâncias da vida. Apesar da ênfase na mente como princípio criativo, a filosofia hermética também reconhece as limitações da mente humana.
A compensação completa ao universo pode estar além da capacidade da mente finita, e muitos ensinamentos herméticos sugerem a importância da intuição e da compreensão além da razão pura. O princípio do mentalismo está interligado com outros princípios herméticos, como o da correspondência, da vibração, da polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Juntos, esses princípios formam um sistema de compreensão do universo e da existência. Em última análise, o princípio do mentalismo destaca a importância da mente na criação e interpretação da realidade, oferecendo uma perspectiva que transcende a visão mentalista convencional. Cabe cada um explorar e interpretar esses conceitos à luz de sua própria compreensão e experiência. Agora falando um pouquinho do princípio da correspondência. Como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim acima. O princípio da correspondência, ele também conhecido como o princípio da correspondência entre os planos, é outro pilar central da filosofia hermética, apresentado no Kaivalho. Esse princípio, ele estabelece a ideia de que há uma correspondência, uma analogia entre os diversos planos da existência. A frase-chave associada a este princípio é: como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim acima. Vamos explorar mais profundamente este conceito. O princípio da correspondência sugere que há uma relação entre os diferentes níveis ou planos de realidade. O que acontece em um plano tem uma correspondência ou reflexo em outros planos. Isto significa que os padrões, leis e fenômenos que observamos em um nível da existência têm correlatos em outros níveis. A analogia, como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima, destaca a semelhança entre o grande, macrocosmo, e o pequeno, microcosmo. O universo como um todo, macrocosmo, reflete padrões semelhantes aos encontrados em sistemas menores, como a vida de um indivíduo, que é o microcosmos. Essa correspondência sugere uma unidade subjacente com toda a criação. Na prática, o princípio da correspondência pode ser entendido como a aplicação de padrões observados em um nível para compreender ou influenciar eventos em outros níveis. Por exemplo, se entendermos os princípios que regem o funcionamento de nossos pensamentos e emoções, que é o microcosmo, podemos aplicar esses insights para compreender melhor padrões mais amplos da sociedade ou do universo, que é o macrocosmos. A ideia de correspondência é central em muitas tradições esotéricas e ocultistas. É encontrada em sistemas como a astrologia, a alquimia e outras disciplinas que buscam compreender as correspondências entre os ciclos celestiais, elementos e processos na Terra. A filosofia hermética frequentemente utiliza símbolos e alegorias para representar as relações entre os planos. Os praticantes podem usar esses símbolos para meditar sobre as correspondências entre os diferentes aspectos da existência e ganhar insights mais profundos. O princípio da correspondência também implica em busca pelo equilíbrio, a harmonia entre os diferentes aspectos da vida. Reconhecendo as correspondências entre os planos, os hermetistas podem buscar um entendimento mais completo e integrado ao universo. Em resumo, o princípio da correspondência destaca a ideia de que há uma ordem subjacente e uma interconexão entre os diversos planos da existência. Isso sugere que compreender os padrões em um nível pode oferecer insights sobre outros níveis, promovendo uma visão mais holística da realidade. Falando um pouquinho agora sobre o princípio da vibração. Nada está parado.
tudo se move, tudo vibra. O princípio da vibração é mais um dos fundamentos da filosofia hermética. Conforme apresentado no Kaibalho, esse princípio ele enfatiza a natureza dinâmica e vibrante do universo, proclamando que nada está verdadeiramente parado, tudo está em constante movimento e vibração. Vamos explorar um pouquinho mais este conceito. A ideia central é que todas as coisas, desde partículas subatômicas até corpos celestes, estão em constante movimento vibratório. Isso inclui não apenas movimentos físicos, mas também vibrações em níveis mais sutis, como energias, pensamentos e emoções. O princípio da vibração está relacionado à compreensão de que, em um nível fundamental, tudo é energia. A matéria, em sua essência, é composta de partículas em constante movimento. Até mesmo fenômenos não físicos, como pensamentos e emoções, são considerados formas de energias vibratórias. O princípio lhe sugere que as diferenças nas características e manifestações das coisas podem ser atribuídas às suas diferentes taxas de vibração. Coisas diferentes têm diferentes frequências vibratórias, o que se reflete em suas propriedades e aparências distintas. Na teoria quântica, a ideia de partículas subatômicas exibindo características de partículas e onda pode ser considerada uma manifestação da vibração em níveis microscópicos. Para os estudantes herméticos, compreender o princípio da vibração pode ter aplicações práticas. Por exemplo, ao compreender as vibrações associadas a certos estados mentais e emoções, um praticante poderia buscar influenciar positivamente essas vibrações para promover bem-estar e equilíbrio. O princípio da vibração está interconectado com outros princípios herméticos. A vibração está associada ao ritmo, que sugere padrões recorrentes de vibração, e também ao princípio da correspondência, já que as vibrações em diferentes planos podem ter correspondências. Além da compreensão científica, o princípio da vibração tem implicações metafísicas. Algumas tradições esotéricas veem as vibrações como um meio de se conectar com planos superiores de existência ou de influenciar a realidade por meio da manipulação consciente das vibrações. Em resumo, o princípio da vibração destaca a natureza dinâmica e vibrante do universo, enfatizando que o movimento e a energia estão intrinsecamente ligados à existência. Compreender esse princípio pode fornecer uma visão mais profunda sobre a natureza fundamental da realidade e como as diferentes formas de vida e energia estão interligadas. Falando um pouquinho agora do princípio da polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são a mesma coisa. Os extremos se tocam, todas as verdades são meia-verdades, todas as parcialidades são parciais. O princípio da polaridade, também conhecido como o princípio da dualidade, é mais um dos fundamentos herméticos apresentados no Kaibalho. Este princípio lhe sugere que a natureza de todas as coisas é dual, caracterizada por polos opostos ou extremos. Vou falar um pouquinho mais, explanar um pouquinho mais esse princípio. O princípio da polaridade, ele afirma que tudo no universo tem sua polaridade, seus polos opostos. Isso significa que para cada qualidade, conceito ou objeto, há uma polaridade correspondente. Por exemplo, calor e frio, luz e escuridão, amor e ódio, são partes de opostos. A ideia de que os extremos se tocam ressalta que, apesar de serem opostos, os polos de uma polaridade estão interconectados e, em última instância, são parte de uma unidade maior. Isso sugere uma visão holística que transcende as aparentes contradições.
O princípio da polaridade também implica a importância do equilíbrio e da busca pela harmonia entre os opostos. Em suas tradições esotéricas, as filosofias orientais, o caminho para a realização pessoal e espiritual muitas vezes envolve a reconciliação e a integração dos opostos. A afirmação de que todas as verdades são meia-verdades sugere que qualquer afirmação ou conceito possui uma polaridade ou outra parte da verdade. Nenhuma verdade é absoluta, ela é relativa. Há um contexto específico e a compreensão completa geralmente requer a consideração de ambas as polaridades. Na vida cotidiana, o princípio da polaridade pode ser observado em muitos aspectos. Por exemplo, as emoções humanas frequentemente têm polaridades opostas: alegria e tristeza, amor e ódio, e um entendimento dessas polaridades pode levar a uma abordagem mais equilibrada da experiência emocional. O princípio da polaridade está relacionado à ideia de que os eventos e condições na vida estão sujeitos a ciclos de mudança, situações que parecem estar em um extremo, eventualmente se movem em direção ao oposto, seguindo um padrão cíclico. O princípio da polaridade está interligado com outros princípios herméticos, como o princípio da vibração, uma polaridade constante em movimento, e o princípio da correspondência entre polos em diferentes planos. E ao compreender o princípio da polaridade, os estudantes herméticos buscam equilibrar e integrar a dualidade presente na vida, reconhecendo que por trás de cada aparente contradição há uma unidade subjacente e uma busca por harmonia. Falando um pouquinho agora do princípio do ritmo. Tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. O princípio do ritmo é mais um dos princípios fundamentais da filosofia hermética, apresentado no Kaivalho. Este princípio destaca a natureza cíclica e rítmica da vida e do universo. Vamos explorar um pouquinho mais agora? Então, o princípio do ritmo sugere que tudo no universo ele segue padrões cíclicos e ritmados. E estes ciclos são caracterizados por flutuações, movimentos de subida e descida, avanço e recuo. Nada permanece estático e tudo está em constante movimento. A metáfora tudo flui para dentro e para fora, tudo tem suas marés, destaca a ideia de que os ciclos podem ser comparados ao movimento das marés. Assim como as marés do oceano, os eventos e experiências na vida têm momentos de aumento e diminuição. O princípio do ritmo ele sugere que, assim como há leis físicas que governam o movimento das marés, há leis mais amplas que governam os ritmos da vida e do universo. Compreender e alinhar com esses ritmos podem permitir uma navegação mais consciente e equilibrada da existência. A expressão tudo sobe e desce destaca a dualidade inerente aos ciclos, mesmo quando as coisas atingem seu ponto mais alto. O ciclo inevitavelmente os levará de volta para as fases descendentes. Essa compreensão é crucial para aceitar as mudanças inevitáveis na vida. O princípio enfatiza que o ritmo é a compensação. Isso sugere que nos altos e baixos da vida há uma ordem subjacente, ou equilíbrio, que se manifesta através dos ritmos. Cada movimento ascendente é compensado por um movimento descendente e vice-versa. Compreender o ritmo implica aceitar a inevitabilidade da mudança. Os momentos difíceis serão seguidos por períodos mais leves e vice-versa. Ao abraçar esses ciclos, os indivíduos podem desenvolver uma atitude mais equilibrada em relação às flutuações da vida. O princípio do ritmo está intrinsecamente ligado a outros princípios herméticos,
Em particular, está relacionada ao princípio da polaridade. Opostos se sucedem, e ao princípio da correspondência entre ritmos em diferentes planos. Reconhecer os ritmos na própria vida pode ter implicações práticas, por exemplo, entender que há momentos de produtividade seguido por períodos de descanso. Pode levar a uma gestão mais eficaz no tempo e na energia. Em resumo, o princípio do ritmo destaca a natureza constante de mudança e movimento na existência, convidando os praticantes a cultivar uma compreensão equilibrada dos ciclos da vida e a fluir em harmonia com os ritmos naturais do universo. Falando um pouquinho agora do princípio da causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito e todo o efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para a lei não reconhecida. Há muitos planos da causalidade, mas nada escapa à lei. O princípio da causa e efeito, também conhecido como o princípio da causalidade, é fundamental na filosofia hermética, apresentado em Kybalion. Este princípio destaca a interligação entre eventos e a noção de que cada efeito tem uma causa, e, inversamente, cada causa leva a um efeito. Explorando um pouquinho mais. A ideia fundamental é que não há eventos aleatórios ou sem causa. Cada evento, condição ou situação tem uma causa específica que o antecede. Além disso, cada causa leva inevitavelmente a um efeito correspondente. O princípio da causa e efeito afirma que tudo acontece de acordo com a lei, e isso implica que a causalidade é uma lei universal que permeia todos os planos da existência. Nada ocorre sem uma razão subjacente. A afirmação de que o acaso é apenas um nome para a lei não reconhecida sugere que muitos eventos que podem parecer aleatórios ou fortuitos têm, na verdade, causas subjacentes, que podem não ser prontamente evidentes ou compreendidas. O princípio lhe sugere que há muitos planos de causalidade, e isso implica que a causalidade opera em diferentes níveis ou dimensões, e os eventos podem ter causas em diferentes planos da existência. O entendimento da causalidade tem implicações éticas, já que sugere que as ações de uma pessoa têm efeitos correspondentes. O princípio destaca a responsabilidade individual e a necessidade de considerar as consequências de nossas ações. O conceito do karma, que é comum em muitas tradições espirituais, está alinhado com o princípio da causa e efeito. Karma refere-se à lei cósmica que equilibra as ações de uma pessoa com consequências apropriadas. Compreender o princípio da causa e efeito pode levar a uma compreensão mais profunda da vida. Ao reconhecer que nossas escolhas e ações têm repercussões, podemos tomar decisões mais conscientes e alinhadas com os nossos objetivos e valores. O princípio da causa e efeito está intrinsecamente ligado aos outros princípios herméticos. Por exemplo, está relacionado ao princípio da correspondência, pois as causas em diferentes planos podem ter efeitos correspondentes. Alguns praticantes herméticos veem a existência como o livro da vida, onde cada ação, causa e efeito são registrados. E esse conceito ressalta a importância de viver com consciência e responsabilidade. Em resumo, o princípio da causa e efeito destaca a ordem subjacente à existência e efeitos em todos os aspectos da vida. A compreensão desse princípio pode influenciar a maneira como vivemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. O princípio do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O princípio do gênero é o último,
dos 7 princípios herméticos apresentados no Caibalion. E este princípio ele destaca a presença universal de elementos masculino e feminino em todas as coisas e em todos os planos da existência. A afirmação de que o gênero está em tudo sugere que a dualidade entre masculino e feminino é uma característica universal. E isso não se limita apenas às distinções biológicas entre homens e mulheres, mas se estende a todos os aspectos da existência. A polaridade de complementares que existem em todas as coisas. Inclui os aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais, e em cada nível há uma interação dinâmica entre os princípios masculino e feminino. Esse princípio hermético é frequentemente associado aos princípios alquímicos, onde a alquimia não é apenas vista como uma busca pela transformação de metais em ouro, mas também como um simbolismo de equilíbrio, de unificar princípios opostos, muitas vezes representados pelos conceitos de Sol, que é o masculino, e Lua, o feminino. O entendimento do princípio do gênero implica a busca pelo equilíbrio e harmonia entre as polaridades masculina e feminina, e em todas as áreas da vida, e isso pode se estender a aspectos como racionalidade e intuição, lógica e emoção, ação e receptividade, entre outros. Algumas tradições herméticas consideram o desenvolvimento pessoal como a busca pela integração dos princípios masculino e feminino dentro de si mesmo. E isto é visto como um caminho para alcançar um estado mais completo e equilibrado do ser. O princípio do gênero também pode ser relacionado ao magnetismo e à atração. A ideia é que as polaridades opostas se atraem e, ao se unirem, criam uma força poderosa e criativa. Vale destacar que, no contexto hermético, o princípio do gênero não está limitado às ideias convencionais de masculino e feminino. Ele transcende estereótipos de gênero e representa princípios arquétipos que podem ser expressos de maneiras diferentes. O princípio do gênero é frequentemente representado por símbolos e alegorias como o yin e yang no taoísmo, que simboliza a interação dinâmica e equilíbrio entre opostos complementares. Em resumo, o princípio do gênero destaca a presença universal e interconexão dos princípios masculino e feminino em todas as coisas. Compreender e integrar essas polaridades é considerado essencial para alcançar um estado de equilíbrio e harmonia na vida e no universo. Um pouquinho extenso, porque são 7 leis, e eu queria falar um pouco mais sobre cada uma delas, a minha interpretação em relação a elas. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que essas leis lhe auxiliem no seu crescimento e desenvolvimento pessoal, e até o próximo vídeo. Muito obrigada por estarem comigo, caminhando nessa expansão.